Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que estão conosco nessa manhã. Para nós é uma alegria, prazer e felicidade estarmos aqui juntos de novo, louvando e engrandecendo ao nosso Deus e fazendo uma reflexão que fale aos nossos corações a respeito daquilo que Deus, que Jesus Cristo quer para cada um de nós nesse momento. Eu sei que domingo passado eu comecei a nossa reflexão de uma maneira muito pesada, né? O irmão lembra? Nós falamos sobre o que mesmo? Sobre a genealogia de quem? Caim, não foi isso? E aí nós tivemos, assim, os grandes feitos que a humanidade tem produzido, e a gente também teve as grandes dificuldades e barbáries que a humanidade tem produzido. Por isso que hoje eu quero começar de uma maneira mais tranquila, mais simples, mais leve. Eu quero começar com um quiz bíblico. Quiz é uma série de perguntas bíblicas, ok? Para vocês responderem. Pode ser? Pode ser ou não pode? Está todo mundo tranquilo assim? É o vestibular. O Enem dos irmãos aqui, pode ser? Uma pergunta simples e básica, Gerson, para a gente começar. Qual é a pergunta simples e básica? Essa aqui. Qual o nome das 12 tribos de Israel? Olha só, se você não é novo convertido, se você tem pelo menos 2 anos de convertido, você já não é mais novo convertido, né? Primeiro ano, tudo bem que você é novo convertido, mas no segundo, já passou o segundo ano, não é mais novo convertido. Então, quem são as 12 tribos do povo de Israel, que compunham o povo de Israel? Vamos dizendo aí. Benjamim, Judá, José, Isacar, Zebulon, Simeão, Rúben, Naftali, Azer, Manassés e Efraim. Não sei quantas. Eita, cara, bom, perdeu até a conta. Perdeu até a conta, né? Salvou os irmãos tudinho, né? Foi embaixador do rei. Vamos lá devagar, né, Gerson? Agora você vai ter uma coisa aqui que você vai ficar quieto. Eu quero ver se eles vão. Vamos lá, o primeiro deles, Judá, Efraim, Manassés, Benjamim, Simeão, Rúben, Dan, Naftali, Gade, Isacar, Zebulun e fica quieto, Levi está ali já, não? Levi, na verdade, não conta porque eles não tinham espaço, né? Ela é uma tribo que não tinha um local específico para eles. Eles ficavam servindo no templo, tá? Quem está faltando, então? José é representado por Efraim e Manassés. São os 2 filhos dele que receberam a herança. É difícil, realmente. Esse último é difícil, esse último é complicado. Você falou rapidamente ele, mas ele não é fácil da gente achar, não. Ele é meio complicado. Benjamim já está aqui, com certeza, tá? Quem é esse 12º elemento, esse 12º indivíduo que está faltando exatamente aqui nesse instante? Olha aqui. Aqui você tem a árvore genealógica do nosso querido Jacó. As 4 esposas, Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Essas 2 esposas, essas 2 servas que foram dadas a ele. Ok? De Lia nasceu Isacar, Levi, Simeão, Rúben, Judá, Zebulun. De Bila, que era serva de Lia, nasceu Dan e Naftali. De Raquel nasceu José e Benjamim. De Zilpa nasceu Gade e Assé ou Azer, né? Ali a rigor seria Azer, ok? Então o 12º, a 12ª tribo é a tribo de Azer. É fácil ou é difícil encontrar um nome Azer? A gente nunca lembra de Azer. Azer realmente é o mais complicado, é o mais difícil da gente entender que ele também era filho de Jacó. Aqui está a distribuição geográfica dessas tribos com Rúben, Gade, Manassés, Efraim, Dan, Benjamim, Judá, Simeão, Isacar, Zebulun, Naftali. Outro pedacinho de Dan está do outro lado aqui. E aqui está quem? Ele, Azer. Não é? Azer,
o desconhecido nosso aqui. Não é à toa que ele é meio desconhecido. Por quê? Se a gente faz uma linha do tempo das 12 tribos de Israel na Bíblia, a gente vai encontrar o período bíblico patriarcal, do êxodo da conquista, dos juízes, aqui das monarquias, do exílio pós-exílio. Aqui você tem o Novo Testamento. E aqui você tem a influência dessas tribos até onde elas vão. Judá, aliás, Benjamim, vai até o Novo Testamento, ok? Aqui você tem também Judá, que vai até o Novo Testamento, você tem Levi, que vai até o Novo Testamento, mas você tem as outras que vão ficando pelo meio do caminho, notadamente vai até o terceiro período dos juízes, daí essas tribos começam a desaparecer. É o caso de Azé, que vai até aqui e termina a influência deles, pelo menos teoricamente, até o período de juízes, ok? E é por isso que nós vamos falar de quem hoje? Azé. Vamos falar exatamente de Azé. E o tema hoje vai ser qual? A genealogia do anonimato. Ou a forma como Deus vê o insignificante. Queria que você trouxesse uma água para mim, minha querida. Eu agradeço, porque a garganta está ficando seca aqui. Muito bem. Você já se sentiu insignificante? Você já se sentiu como um nada? Você já se sentiu como um zero à esquerda? Como o pessoal diz? Eu não sei muito bem o que é que significa zero à esquerda, porque zero à direita é a mesma coisa. Zero à direita ou zero à esquerda é a mesma coisa, tanto faz ou não é, não sei, enfim. Mas parece que o zero à esquerda é pior do que o zero à direita, né? Isso significa que, na verdade, a direita sempre tem alguma vantagem, mesmo quando é no zero. Também. Mas, procurando entender as genealogias e deixar de termos preconceitos com as genealogias, a gente vai ver que a história da tribo de Azé, ele é a história de um exército esquecido, descrita num só versículo. Azé praticamente não é mencionado em canto nenhum, para nada, em situação nenhuma. Mas, cascavelhando, procurando, buscando e encontrando, nós encontramos um único versículo que fala dessa tribo de uma maneira muito especial. Que versículo é esse? 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 40. Abra sua Bíblia, ou leia aqui comigo, tá certo? Ou abra o seu celular e nos acompanhe. O que diz esse texto bíblico aí de 1 Crônicas 7, versículo 40? Diz assim: todos estes foram filhos de Azer, chefes das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. E o seu número foi de 26.000 homens. Amém? Ore comigo nesse instante. Pai bendito e Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença. Queremos agradecer o Teu carinho, o Teu amor para conosco. Queremos Te pedir que Tu possas ser aquele que vai nos orientar, nos ensinar, nos falar a respeito desse tema tão interessante no dia de hoje, Pai. Que nós possamos entender que nem sempre fama significa alguma coisa diante de Ti. Muitas vezes o anonimato, o sermos simplesmente pessoas desconhecidas, revelam muito mais a respeito da nossa intimidade contigo do que nós podemos pensar. Por isso, Pai bendito e Deus eterno, nós te pedimos que Tu possa ser, através do Teu Divino Espírito Santo, aquele que vai ministrar, aquele que vai nos ensinar, aquele que vai falar aos nossos corações a respeito da Tua palavra nesta manhã. E muito obrigado pela honra de ministrar essa palavra mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Nós queremos aprender algumas coisas com esse texto bíblico a respeito da tribo de Azé. E a primeira lição que nós queremos aprender é exatamente essa. Deus enxerga e escolhe anônimos. Deus enxerga e escolhe anônimos.
Ou seja, em outras palavras, Deus enxerga, vê e escolhe pessoas que são absolutamente desconhecidas para fazer o seu trabalho, para cumprir a sua fé. Quando a Bíblia usa essa palavra aqui, escolhidos, você viu que o texto bíblico usou a palavra escolhido? Homens escolhidos. No original hebraico, a palavra escolhido, que é utilizado lá, homens escolhidos, que é utilizado lá, ela vem do verbo barak, que significa purificar, selecionar e polir. Vou repetir. Quando a Bíblia usa essa expressão, que aqueles homens foram escolhidos, ela está dizendo assim, que esses homens foram vistos, observados, enxergados. Mas esses homens, eles foram exatamente o quê? Purificados, selecionados e eles foram também polidos. Você já catou feijão alguma vez? A gente não escolhe, né? Os melhores grãos para serem observados, ou então a gente retira aqueles que não prestam exatamente. Então, observe só que Deus, ele não escolhe por atacado. Deus, ele escolhe individualmente. O anonimato humano não impede a escolha divina. Deus nos observa de uma maneira bem especial e bem diferenciada no nosso viver. Existe, na verdade, uma soberania no olhar de Deus, que é um olhar dele e só dele. O que é que diz, por exemplo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7? Quem lembra? Que Deus não vê a aparência, mas ele enxerga o coração. Ou seja, Deus enxergou nesses homens talvez alguma coisa que na verdade nem os seus vizinhos observavam, vinham naqueles homens ali. Então isso quer dizer que o anonimato é o lugar onde Deus sonda as nossas motivações. E aqui a Bíblia está cheia de exemplos a respeito disso. Por exemplo, lembram daquela menina que foi conhecida como chamada meu nome dela, a serva do general da Síria, Naamã. Lembram dela? Ela era conhecida? Não. Era uma absoluta desconhecida. Anônima. Quem sabe o nome daquela menina? Alguém tem o nome daquela menina? Não, não existe o nome daquela menina. Simplesmente diz que uma menina, uma serva, estava ali presente e ela foi o instrumento de Deus para a salvação daquele homem, conforme a Bíblia registra e a gente tem como uma ilustração. Em outras palavras, Deus, ele enxerga aqueles indivíduos que aparentemente não são nada. Segunda coisa que a gente observa aqui é que Deus, nós podemos e devemos ser valentes no anonimato. Nós podemos e devemos ser valentes no anonimato. O que é que diz o texto bíblico aí? Ele diz o quê? Que aqueles homens eram escolhidos e homens valentes. Valentes. Essa palavra valente, na verdade, são duas palavrinhas que estão escritas lá no original hebraico. Uma que significa ser guerreiro, ser forte, e aponta para uma condição física, e a outra que aponta para uma condição moral, que significa virtude, eficiência e integridade. Ou seja, ser valente é uma mistura de você ser um bom guerreiro, ser forte guerreiro, mas ao mesmo tempo você ser uma pessoa que tem caráter. Caráter que era forjado, na verdade, dentro das próprias casas. Lembra quando o texto diz assim: aqueles homens eram escolhidos, valentes e chefes de quê? Da sua própria casa. Entendeu? Chefes da sua própria casa. Isso significa que, antes da gente tentar ser chefe de uma nação, ou líder de uma nação, nós precisamos ser líderes também dentro de casa. Por quê? Porque o nosso caráter ele é testado entre quatro paredes dentro de casa. Nosso caráter não é testado na rua, ele é testado dentro de casa. E a gente precisa entender isso da melhor maneira possível. Exemplo, a maior virtude de um homem ou de uma mulher de Deus
ela é aquela que é testada aonde a gente não tem aplausos. Onde a gente não tem, na verdade, visibilidade. Mas vamos adiante. Por exemplo, se você pega Êxodo capítulo 31, você vai verificar que Bezaleel e Oliabe, eles construíram a arca, eles fizeram os móveis, eles eram artesãos, eles construíram tabernáculos, mas eles eram famosos. Quem entrava no tabernáculo para adorar a Deus pensava quem tinha feito o que ali? Não. Eram ilustres o quê? Desconhecidos. Mais uma vez. Ser valente no anonimato significa fazer a coisa certa quando ninguém está olhando para a gente. Entendeu, meu irmão? Ser valente no anonimato significa você estar fazendo a coisa certa quando ninguém está olhando para o que você está fazendo. Isso é ser valente. Isso é enfrentar as suas lutas da melhor maneira possível. Por exemplo, a integridade de José, ela foi testada quando ele estava no cárcere, na prisão. Ele era conhecido? Ele era absolutamente anônimo naquele instante. A integridade de Daniel, ela foi testada aonde? No quarto de oração dele. Percebeu? Não é enquanto ele estava sendo assistente do rei, mas enquanto ele estava no seu quarto orando a Deus. A lei dizia assim, ninguém deve adorar a Deus. Daniel foi para o seu quarto, como era costume dele, voltou-se para Jerusalém e ali estava orando. E o pessoal estava vigiando ele para entregar ele ao rei. A integridade é testada no anonimato. A integridade é testada quando a gente não está sendo observado por ninguém, absolutamente ninguém. É aí. Valentia, portanto, meu amado, é serviço, não é status. Percebeu? A nossa valentia é o serviço que nós estamos prestando aos outros, sem ninguém estar vendo. É por isso que, na verdade, o Novo Testamento diz assim, não saiba a tua mão direita o que fez a tua esquerda. E não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. Porque isso significa o quê? Anonimato. Anonimato. Enfim, nós precisamos entender que a valentia, a verdadeira valentia, é a consciência moral que nós temos longe dos holofotes. Quando os holofotes estão todos sobre nossas vidas, todos em cima de nós, absolutamente em cima de nós, aí nós não temos consciência moral. Nós temos medo de fazer as coisas. Aí a gente faz tudo certinho. Percebe o que eu estou lhe dizendo? Então, a verdadeira consciência moral é o serviço que nós estamos prestando. E esse serviço que nós estamos prestando de forma anônima, efetivamente, ele é o fogo que testa o nosso ego e o nosso orgulho. O nosso orgulho e o nosso ego. Ou seja, vamos mais para frente. Moisés foi um ilustre anônimo em determinado momento da sua vida. Foi ou não foi? Moisés, ele é chamado assim que ele sai do Egito. Moisés tem voltando um pouquinho aqui, né? Moisés tem 3 partes na vida dele. Primeiros 40 anos que ele vive no palácio do faraó, como filho da filha de faraó. Segundo 40 anos, depois que ele mata o indivíduo, ele foge e ele vai viver no deserto. Ele é um simples pastor de ovelhas e nada mais do que isso. Simplesmente isso. E os últimos 40 anos da vida dele é quando ele volta para o Egito para libertar o povo e passar aqueles 40 anos mais no deserto guiando o povo. Beleza? Moisés é famoso pelos 40 primeiros anos que ele passou no palácio do faraó. Alguém tem algum registro da vida dele dentro desse palácio do faraó? Do que ele fez, do que ele não fazia, do que como ele era, do que jeito ele era? Não. Nós temos algum registro a respeito da vida de Moisés como sogro de Jetro no deserto, sendo pastorzinho,
pastoreando as ovelhas. A gente tem algum registro disso? Ele era famoso por conta desses segundos 40 anos? Não. O que vai tornar ele famoso são os últimos 40 anos da vida dele, quando ele liberta o povo do Egito. Não é assim? Mas o caráter de Moisés foi forjado aonde? Nos últimos 40 anos? Não. O caráter dele foi forjado no anonimato. Quando ninguém o via, ninguém o reconhecia, ele não era famoso, ele não era espetáculo, ele não tinha feito nenhum sinal, não tinha separado o mar, não tinha batido na rocha e a rocha tinha saído água, nada disso foi crucial para que Moisés pudesse ser o homem que ele foi. O que foi crucial para Moisés ser o que ele foi exatamente aquilo que ele viveu com Deus no anonimato. Quieto, em silêncio, onde ninguém via o que acontecia com Moisés. Percebe o que eu estou lhe dizendo? Enfim, 2 lições nós já aprendemos, não já? Qual foi a primeira? Deus enxerga e nos escolhe enquanto nós somos ainda anônimos, pessoas anônimas. Segundo, qual é a segunda lição? Nós podemos e devemos ser quem nós somos e servirmos a Deus no anonimato. Ok. Nós temos uma terceira lição a aprender desse texto bíblico aqui, que é: anônimos prestam serviço na guerra. Se você verificou o texto bíblico, ele termina dizendo assim que aqueles homens foram contados com as suas genealogias para o serviço aonde? Na guerra. Alguém aqui gosta de servir na guerra? É bom servir na guerra? Sim ou não? Não, não é bom servir na guerra, não. Tá? O termo hebraico aqui ligado a servir na guerra significa, na verdade, ter prontidão e disposição de lutar. Prontidão e disposição de brigar. Prontidão e disposição de ir para o conflito efetivo, de verdade. É interessante que, olha só o que eu vou lhe dizer. Soldados que buscam fama, eles colocam o grupo deles em perigo. Soldados que não buscam fama, mas que trabalham em equipe, eles colaboram para que esse grupo seja um grupo vencedor. Vou lhe perguntar uma coisa aqui. O foco deve estar na missão ou no missionário? Quando o foco está no missionário, o que é que isso vai acontecer? Desandou. Esse cara vai aparecer demais e a gente vai perder o foco da missão. Pergunto e eu respondo vocês. Quem é o grande artista do Cirque du Soleil? O mais famoso artista do Cirque du Soleil. Qual é o nome dele? Não procure porque não tem. Nem procure porque não tem. Uma das principais características do Cirque du Soleil é exatamente isso. É não fazer questão de que nenhum deles sejam famosos pelo nome. O que é mais importante no Cirque du Soleil é o número, não é o artista. Percebe o que eu estou lhe dizendo? O número em si, a gente olha para aqueles números que aqueles caras estão fazendo lá, e a gente fica assim, boquiaberto, a gente diz, como é possível o camarada fazer um negócio desse, né? Que espetáculo, que coisa fantástica. Mas as roupas, as vestes, a maquiagem que é feita ali, é justamente para encobrir o indivíduo e exaltar o grupo. O espetáculo, o resultado é o que interessa, e não o indivíduo, efetivamente.
Então, anônimos são que dão vitórias aos exércitos, aos reis e etc. Não aqueles que buscam o brilhantismo, não aqueles que buscam, na verdade, em aparecer. Elias, lembra de Elias? Elias derrotou 450 profetas de Baal, não foi? Mas depois tem aquela história toda lá que diz assim que ele terminou fugindo de Jezabel, não foi isso? Com medo dela. E chega uma hora que Elias está conversando com Deus e ele diz assim, mas em Israel só eu estou aqui sozinho. O que é que Deus responde para ele naquele dia? Isso, Eliane. Ele diz assim, nananina, não. Você é o único famoso, porque derrotou 450 profetas de Baal. Mas eu tenho 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal aqui em Israel. 7.000 o quê? Anônimos. 7.000 anônimos. Você não está só. Você com a sua fama pensando que é o único que existe e que é capaz de derrotar Baal. Mas não é assim não. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. 7.000 pessoas que oram. 7.000 pessoas que estão à minha disposição. Percebem? O valor do anonimato é exatamente esse que eu estou colocando aqui para você nesse instante. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, tá? Eu gostei demais dessa frase. Ela diz assim, Deus não procura estrelas, Ele busca soldados. Deus não procura estrelas, Ele busca soldados. Isso aqui quer dizer que Deus não está em busca de gente que quer aparecer. Deus não está em busca de gente que quer se destacar. Deus não está em busca de gente que quer ser o bambambam do bambambam. Como eu disse domingo passado, gente que quer ser o 31 de fevereiro. Deus não está em busca desse pessoal. Deus está em busca, na verdade, de verdadeiros soldados que possam cumprir a sua vontade. O soldado anônimo luta para que o rei seja glorificado. O soldado que faz questão de não ser anônimo luta para mostrar que ele é tão importante quanto o rei. Não importa se ninguém sabe o nosso nome. Importa que todos conheçam o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, João Batista, que foi o principal profeta do Novo Testamento, ele vai dizer o quê? Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30, exatamente aí. Por isso, já chegando para a nossa conclusão, a gente deve pensar que a gente tem que fazer as coisas para a plateia de um só. Para a plateia de um só. Olha só o que eu vou colocar para você aqui. O mundo está viciado atualmente em reconhecimento, é ou não é? Todo mundo quer ser reconhecido. Reconhecimento, curtidas, fama viral. Todo mundo é doido que em algum post que ele fez viralize. Porque se viralizar vai ter, sei lá, 100 visualizações, 200, 300, 400, 500. Então o mundo vive exatamente em cima dessa questão de ser visualizado, de ser reconhecido atualmente. Aqueles 26.000 homens da tribo de Azer, eles eram reconhecidos? Tinham nomes? Destaques? Sim ou não? Não. Nenhum deles. O que é que esses 26.000 homens, na verdade, convidam a gente a fazer? Eles convidam a gente a sair da superficialidade da vida frívola para
a profundidade do anonimato divino em Jesus Cristo. Entendeu? A tribo de Azer, ela é um convite para a gente sair da superficialidade da vida frívola, da vida superficial, da vida banal, da vida do reconhecimento, das curtidas, das viralizações. Esquecer isso e a gente entrar na profundidade do anonimato com Deus. Eu hoje estava lendo a respeito de... Lendo não, estava ouvindo a respeito de um dos grandes pastores e teólogos do século passado, e dizia-se o seguinte da vida dele, que ele acordava todos os dias, 4 horas da manhã, 4h15 estava com a Bíblia na mão, lendo até 7 horas da manhã. E depois disso é que ele começava a vida dele normal. Mas ele dizia assim, eu primeiro tenho que deixar entrar a palavra de Deus na minha cabeça, para depois deixar de entrar qualquer outra coisa dentro dela. Se meu dia não começar assim, na profundidade do anonimato. Você está entendendo por que a nossa reflexão de hoje se chama a genealogia do anonimato? Se nós não prezarmos pela nossa relação com Deus no anonimato, escondido de todo mundo, sem aparecer, logo, a visibilidade da nossa vida normal vai se tornar um desastre para cada um de nós. Aqueles 26 mil homens eram homens sem rosto que entraram para a história com os seus nomes gravados na eternidade. Um versículo, só um versículo, fala deles. Nada mais fala deles. Mas eram homens que Deus escolheu. Eram homens que Deus purificou. Eram homens que Deus poliu. Lembra que escolhido significa o quê? Purificado, selecionado e polido. Deus está nos polindo no anonimato. Deus está nos polindo aonde ninguém vê. Como poliu Moisés no deserto. Entendeu o que eu estou querendo dizer para você nessa manhã? Nós precisamos entender que o anonimato é que foge ao nosso caráter, da nossa relação com Deus. Deus não procura celebridades. Deus procura fidelidade. É diferente uma coisa da outra, né? A gente tem hoje um fenômeno muito interessante no Brasil. Tem várias celebridades se convertendo, não tem? E ótimo, maravilha, que seja assim. Mas você percebe como essas celebridades que estão se convertendo, elas estão entrando num anonimato. Elas estão entrando no anonimato porque elas estão aprofundando a relação delas com Deus. Com Deus. A verdadeira valentia, ela acontece no silêncio do serviço diário, que ninguém vê, que ninguém percebe, que ninguém sabe o que a gente está fazendo. Para ganhar verdadeiramente a guerra do dia a dia, a gente precisa silenciar o nosso ego, mergulhar no anonimato, aprofundar a nossa relação com Deus. Todos os dias, sai um exército de anônimos de casa. Todos os dias, estes anônimos entram pelas portas das empresas. Todos os dias, estes anônimos terminam a noite numa escola estudando. Todos os dias, esses anônimos voltam para casa estafados e cansados. Todos os dias. A minha vida já foi assim. Provavelmente a vida de vocês já foi assim, ou é assim, ou continua sendo assim.
Saiba de uma coisa, Deus está lhe enxergando anônimo. Deus está lhe escolhendo anônimo. Deus está lhe polindo anônimo. Deus está lhe preparando, lhe dando valentia, firmando a sua valentia naquilo que você precisa fazer para Ele. Olhem, ou seja, em outras palavras, Deus está lhe preparando para a guerra, para o serviço que você vai prestar a Ele, ainda que nesse momento você esteja sendo um completo desconhecido aos olhos do mundo. Quais são os nossos desafios, então? Primeiro deles, você está disposto a servir se ninguém lhe agradecer? Segundo, você está disposto a ser fiel mesmo que ninguém curta isso? Terceiro, você está disposto a continuar sendo valente na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, mesmo que o seu nome não saia no boletim, nem seja mencionado no púlpito? Não é um desafio? Pare de buscar a aprovação de milhares e busque o aplauso de um só: Deus. Aquele que lhe vê de cima para baixo. Aquele que lhe ilumina de cima para baixo. Olha só o que eu vou colocar para você. No dia do juízo final, será melhor ser um anônimo, conhecido de Deus, do que ser um famoso que vai ouvir de Jesus Cristo: nunca vos conheci. No dia do juízo final, é melhor você ser um anônimo, conhecido por Deus, do que ser um famoso que vai ouvir de Jesus Cristo: eu nunca vos conheci. Na outra igreja que eu pertenci, um dia, foi interessante, um dia à noite, como essa igreja daqui, a igreja lá também tinha um certo número de pessoas que a gente estava acostumado com esse número de pessoas. Uma semana antes, um membro da igreja disse para mim assim: pastor, eu posso trazer domingo que vem o cantor fulano para cantar aqui no culto do domingo à noite? Ele disse: claro, fica à vontade, confio, o irmão está confiando, está trazendo alguém, convidando alguém, é responsável por isso, né? Sabe quem está convidando. Tudo bem. Eu entrei, aquela igreja tinha uma entrada tradicional. Nesse domingo à noite eu entrei, quando eu entrei eu olhei para a igreja estava entupida. A igreja não estava cheia. A igreja estava entupida de gente, Jess. Entupida, gente nas portas, lá fora, não sei o quê. Eu digo: nada que está havendo aqui. Vieram me ouvir? Vieram me ouvir hoje? É como se de repente no próximo domingo essa igreja aqui não tivesse nenhuma cadeira vazia, ainda tivesse gente lá fora. Aí foi que eu vim entender que aquele cara que vinha cantar era um cara extremamente famoso, mas um ilustre desconhecido para mim. Eu nunca nem tinha ouvido o nome do camarada. Marcos Góes. Na época, super famoso, extremamente famoso. Eu penso que naquele dia, as igrejas do bairro, todas ficaram vazias e só a minha ficou cheia. Mas a presbiteriana, a Assembleia de Deus, não sei o que, todo mundo... Maravilha. Mas não esqueça que no dia do juízo, será mais vantajoso você ser um anônimo conhecido por Deus do que você ser um famoso que vai ouvir de Jesus Cristo: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Seja escolhido,
seja valente, esteja pronto, seja um dos 26.000 ilustres desconhecidos que a Bíblia nos oferece como exemplo para a glória de Deus. Para finalizar, por último, eu quero falar da última pessoa, que é da tribo de Azer, que é mencionada na Bíblia. Sabe quem é? A última pessoa, ou talvez a única pessoa da tribo de Azer, que a gente tenha o nome dela por último mencionado na Bíblia. Quem é essa pessoa? A história dela está em Lucas capítulo 2, versículo 36 a 38. Lembra do momento em que Jesus Cristo foi apresentado no templo? Duas pessoas recebem Jesus, bebê, criança, menino ali no templo. Uma se chama Simeão e a outra se chama a profetisa Ana. O que é que diz esse texto bíblico a respeito dela? Diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de quem? De Azer. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e com orações. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Quem foi a pessoa que teve o prazer de ter o menino bebê Jesus nos seus braços? Ana. Até então, uma ilustre o quê? Desconhecida. Completamente anônima, da tribo de Azer. Mas aquela Ana, que teve o seu momento crucial ao receber o menino Jesus, anonimamente, todos os dias, ela estava no templo o quê? Dia e noite. Adorava dia e noite, com jejuns e com oração. Alguém conhecia aquela viúva? Porque ela era viúva, né? Ela já tinha 84 anos de viuvez, mais 7 anos de casada, e deve ter casado com uns 15 anos de idade, mais ou menos. Quando você soma tudo isso, ela tinha mais de 100 anos de idade. Mas com mais de 100 anos de idade, ela adorava no templo dia e noite, com jejuns e com oração. Alguém via isso? Alguém colocava isso no jornal? Alguma vez ela foi motivo de reportagem nas televisões locais? Não, de jeito nenhum. Meu querido irmão, tem dia que você acha que você não é nada? Tem? Tem dia que você acha que parece que Deus nem está lhe vendo, porque você faz, trabalha, mas nada acontece, nada se resolve. Tem dias assim? Saiba que Deus, Ele enxerga você no anonimato. Ele escolhe você no anonimato. Ele está polindo você no anonimato, para que você possa servir a Ele na guerra. Não se preocupe, a sua guerra vem aí. O seu serviço vai ser visto por Deus, para aquilo que Ele está lhe preparando. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você. Não existe nenhum registro na Bíblia de nenhuma batalha que o exército da tribo de Azer tenha entrado e tenha lutado e tenha vencido. Sabe por quê? Porque a grande batalha desses homens não era uma batalha do conflito da guerra humana, mas era justamente a guerra do dia a dia. A guerra que Ana vencia, porque ela adorava dia e
noite, com jejuns e com oração. Entenda, entenda. É no anonimato que Deus está lhe forjando, lhe preparando para aquilo que Ele tem para você, para ser o seu grande momento crucial, definitivo. Ele está lhe preparando para o serviço na guerra. E que Deus te abençoe e te guarde e que você possa aprender a ser um anônimo nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.